City e Inter de Milão vão disputar a final da Champions e neste jogo o atleta Gundogan pode entrar para um seleto grupo de jogadores que conseguiram fazer gol em mais de uma final de Champions. Hoje eu vou te contar sobre os únicos 7 jogadores que brilharam a ponto de fazer gol em mais de uma final de Champions League. E antes da gente começar, estamos falando da Champions League na fase moderna já com esse nome, tá? A partir da temporada 92-93. Então, o que rolou pra trás disso a gente não vai comentar. E começamos com o centroavantão croata Mario Mandzukic, que de todos os nomes dessa lista, provavelmente é o único que a gente não pode apontar o dedo e falar que foi craque, né? Mas ele que já tá aposentado, quando jogava, gostava de fazer gols em momentos difíceis, né? Como por exemplo, gol marcado em final de Copa do Mundo. E não para por aí, porque ele também meteu gol em 2 finais de Champions. Exatamente. A primeira delas foi pelo Bayern de Munique. Ele foi pra lá depois que se destacou pelo Wolfsburg e também por ter ido bem na Eurocopa de 2012 pela Croácia. E aí o cara foi pra lá e logo de cara na temporada 12-13 já foi a sua segunda temporada mais goleadora na elite europeia. O camarada ganhou a confiança do técnico Jupp Heynckes na época e botou o então titular Mário Gomes muitas vezes no banco. Os bávaros estavam pressionados porque, além de chegar de um vice-campeonato na temporada anterior, eles não venciam a orelhuda desde 2001, tá? Mas a oportunidade perfeita surgiu em 2013, porque os caras foram fazer a final em Wembley contra o Borussia Dortmund, exatamente o clássico alemão na final da Champions, aquele Borussia do Jürgen Klopp, que tinha, né, o Gundogan aí, o Reus, o Lewandowski, que foi a primeira e única final entre times alemães até o dia de hoje. E é aquilo, quando o cara é matador, às vezes ele não precisa fazer muito, porque o Bayern de Munique criou uma jogada excelente com a dupla Robben-Ribery, o Robben botou pra dentro da área e o Mandzukic tava embaixo da trave só pra empurrar pro gol vazio. Ele abriu o placar, aí depois o Gundogan empatou, né, o Robben fez o 2-1 e o Bayern de Munique conquistou a sua 5ª Liga dos Campeões. E esse título aí esteve dentro de uma tríplice coroa que os caras conquistaram naquela época, feito que nem a geração dos anos 70, tá, de Beckenbauer, Gerd Müller e companhia conseguiu, mas o Mandzukic conseguiu. Quem sabe ele poderia virar o 9 do Bayern por muito tempo, né? Mas não aconteceu porque quando chegou o Pep Guardiola pra comandar os bávaros, ele meio que não deu liga com o novo treinador e aí acabou saindo, né? E depois falou o seguinte: ele me desapontou demais, não me tratou com respeito. Pra mim, as coisas eram bem melhores quando o Heynckes era o técnico. Se eu me sentaria para tomar um café com Guardiola, não faria isso. Pô, nem um cafezinho não se recusa. Depois de passar pelo Atlético de Madrid, em 2015, o Mandzukic foi pra Juventus. E foi lá onde ele voltou a disputar uma final de Champions da temporada 16-17 contra o então campeão Real Madrid. E o Mandzukic foi decisivo, né? Porque o Real abre o placar, mas o Mandzu empata com um baita de um golaço, né? Uma espécie de puxeta barra bicicleta ali, empatando o jogo que depois eventualmente terminaria 4-1, né? Como prêmio de consolação por esse vice, o Mandzukic ganhou o prêmio Puskás daquela temporada. Exatamente, o gol dele acabou não valendo muita coisa, mas foi o mais bonito, né? Então o cara saiu com classe. Se o Real Madrid foi o algoz do Mandzukic, um cara que ama o clube merengue é o Raul González. Ele que é ídolo do clube, né? Tricampeão da Champions por lá, jogador que mais defendeu a camisa branca na história do Real e também o 3º maior artilheiro da história do clube, só atrás aí de Benzema e Cristiano Ronaldo, né? E também um cara que marcou gol em 2 finais de Champions diferentes. A primeira final de Champions do Raul, então, veio quando ele tinha apenas 21 anos, né? Foi na temporada 97-98 que o Real enfrentou ali a Juventus de Inzaghi, Zidane e companhia. E naquela época o Real Madrid não ia pra uma final fazia 17 anos, né? Sem contar o jejum deles de títulos, que vinha desde a década de 60, amigo. O Raul passou em branco, mas o Real venceu aquele título, quebrou o jejum e pra mostrar que os ventos estavam soprando na direção certa, 2 anos depois, os caras voltaram a uma final de Liga dos Campeões. Dessa vez foi contra o surpreendente Valência, que tava fazendo barulho aí na Europa, né? Só que não deu outra, o Real estraçalhou metendo 3-0. Com o Raul marcando o gol fecha caixão, né? Com detalhe de que ele correu o campo inteiro sozinho, driblou o goleiro num gol que lembrou muito pra mim aquele histórico do Torres, né? Pelo Chelsea pra cima do Barcelona. Esse aí foi o 10º gol do Raul naquela Champions, o que colocou ele como artilheiro conjunto da competição e carimbou mais um título pro Real Madrid. E mais uma vez, 2 anos depois, o Real Madrid estava então na 3ª final em 5 anos. Era pra enfrentar o Bayer Leverkusen, que quase teve uma temporada dos sonhos e ela acabou virando do
do pesadelo, né? Mas era um bom time que tinha Lúcio e Ballack, por exemplo. Só que do outro lado, a gente tá falando de um Real Madrid que já tava prestes a entrar oficialmente na era dos Galácticos, né? Já tinha Figo, Makelele, Zidane, tinha o Roberto Carlos, o próprio Raul. E dessa vez o camisa 7 já deixou sua marca bem cedinho. E o curioso desse gol aí, cara, é que ele vem a partir de um lateral cobrado a jato pelo Roberto Carlos, né? O Raul foi muito esperto, só deu um toquinho de canhota e marcou o gol dele. E você pensando que só a perna do Roberto Carlos que era forte, velho. O bicho deu uma assistência de lateral quase da linha do meio campo. É brincadeira, pô. Depois o Lúcio empatou pros alemães, mas o Zidane fez aquele gol histórico. O Real Madrid venceu por 2-1 e garantiu mais um título. E com esse gol e essa vitória, certamente o Raul se consagrou como um dos melhores jogadores da sua geração e um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Não é pouca coisa não, tá? Agora vamos falar de outro talento que surgiu na base do Real Madrid, mas que foi brilhar na Champions mesmo com a camisa do Barcelona, e foi ele, Samuel Eto'o. A sua primeira final pelo time catalão foi na temporada 2005-2006, né? Quando o Barça dele, do Deco, do Ronaldinho, enfrentava ali o Arsenal de Thierry Henry. E foi dos pés do Eto'o que saiu o gol de empate daquela partida, que depois o Barcelona viraria pra acabar levando pra casa apenas a sua segunda Champions League na época, né? A segunda final também foi no Barcelona 3 anos depois, pra um confronto simplesmente épico. O Barça, que já era aquele de Xavi, Iniesta, Messi, o próprio Eto'o e agora até o Thierry Henry, que tinha vindo do Arsenal, jogando contra o United de Sir Alex Ferguson, aquele, né, de Scholes, Giggs, Rooney e Cristiano Ronaldo, que era então o atual Bola de Ouro. Dentre tantos craques ali, a estrela do camaronês Eto'o brilhou novamente, com ele marcando aos 10 do primeiro tempo, depois de dar um driblaço no Vidic e sentar o dedão na bola, amigo. O Barça faria depois o 2-0 com um gol improvável do Messi, que daqui a pouco eu comento. E o Barça, então, pela segunda vez, levava uma Champions pra casa com um dedo direto do Eto'o. Pensa só, nessa época, o Barcelona tinha conquistado a sua terceira Champions League, sendo que em duas delas o Eto'o tinha sido decisivo. Não é pouca coisa. A sua terceira final foi logo na temporada seguinte, em 2009-10, só que agora pela Inter de Milão. E o Eto'o não fez nenhum gol nessa final, né? Quem decidiu foi o Diego Milito, que fez os dois do 2-0. Mas assim, também tem uma bela desculpa, né? O cara já tava jogando de ponta direita ou até meia direita, com um papel defensivo muito importante ali nas mãos do Mourinho, né? Ele voltava muito pra marcar. E de qualquer maneira não marcou gol, mas foi campeão de novo, sendo até hoje, atenção, hein, o único jogador na história a conseguir duas tríplices coroas consecutivas e ainda com dois clubes diferentes. O Eto'o era brabo. Se o Eto'o foi importante pro Barcelona, o próximo nem se fala, né? É óbvio que é ele, Lionel Messi. Assim como o Eto'o, ele jogou 3 finais e fez gol em 2 delas. Naquela final de 2005-2006 contra o Arsenal, o Messi ainda era muito jovenzinho e tava vindo de uma lesão que tinha tirado ele da maior parte do mata-mata. Então ele é campeão daquela Champions, mas ele não atuou na final, né? Mas contra o Manchester United em 2009, as coisas eram diferentes. O Messi já tinha 22 anos e já era referência do time de Pep Guardiola. E aí contra os Red Devils, o Messi baixinho, né, fez um gol de gente grande. Isso porque depois daquele gol do Eto'o driblando o Vidic, o Messi fecha o placar do 2-0, recebendo um cruzamento do Xavi que veio quase com a mão, né, perfeito, e fazendo um dos gols mais inesperados da sua carreira, porque ele sobe de cabeça muito bem, encobre o Van der Sar, que é um goleiro gigantesco, e sacramenta a taça para o Barcelona, e também a primeira bola de ouro dele que viria logo depois, né. Agora, o que o Ferdinand tava fazendo nesse lance aí é top mistérios da história do futebol, porque ele só assistiu mesmo o Messi baixinho, né, guardar de cabeça. E aí 2 anos depois, na temporada 10-11, o Barcelona novamente enfrenta o Manchester United. O Messi é pai do Manchester United na Champions, né, pode acreditar, tem certidão de nascimento e tudo, se procurar bem acha. E dessa vez em Wembley, o Barça abriu o placar com o Pedro, depois o Rooney empatou, e aí no segundo tempo o Messi recebe uma bola do Iniesta pelo meio, avança, abre espaço e manda um tirambaço de fora da área, meu amigo. Um verdadeiro canudo que o Van der Sar não pôde pegar. Depois ele participa do terceiro gol também, dando um baita drible pra cima do Nani, né, antes da bola sobrar no Villa, que fez um golaço. E assim foi mais uma Champions que o Messi venceu. Aí depois passa um tempinho e na temporada 2014-2015 os caras chegam na final mais uma vez. É pra enfrentar a Juventus, que tinha Pogba, Pirlo e um Buffon que ainda buscava sua primeira taça de Champions, né. O Messi já tinha 3, poderia deixar o Buffon, coitado, levar umazinha também, dividir, né. Mas não foi o caso, o Messi não meteu nenhum gol, né, mas o Rakitic meteu, o Suárez também fez, o Neymar fechou a conta, o Barça venceu por 3-1 e o Messi conquistava ali a sua 4ª Champions, jogou 3 finais, marcou gol em 2 delas, sem contar que depois dessa temporada aí em 2014-15 ele já ganharia a sua 5ª bola de ouro, né, simplesmente absurdo. E aqui no
Fute tem uma regra, se falou do Messi, tem que falar também do... Calma que a gente já fala dele, porque antes temos que falar do Sérgio Ramos. O famoso Serjão disputou 4 finais de Champions, ganhando todas elas e sendo decisivo em 2, né? Com o detalhe de que, tipo, não só sendo um bom zagueiro defendendo lá atrás, mas fazendo gols lá na frente. Vocês vão perceber que o Sérgio Ramos é o único defensor dessa lista aqui, né? Ele começou essa jornada histórica na temporada 2013-14, quando o Real Madrid chegou na final justamente para enfrentar o rival da cidade, o Atlético. O time merengue buscava a famosa lá 10ª e eles viviam ali um certo jejum de Champions que vinha desde aquela de 2002 que teve gol do Raul, né? E aí essa história você já cansou de ouvir, mas o Atlético de Madrid faz 1-0 e vai levando a Champions até que no famoso minuto 92 e 48, que virou tatuagem aí do Sérgio Ramos e de um monte de gente, né? O zagueirão sobe de cabeça na área e empata a partida, levando pra prorrogação e recuperando a moral daquele Real Madrid do Ancelotti, que depois passaria o carro pra cima do Atlético. 4-1 e garantindo lá 10ª com o Sérgio Ramos saindo de herói. Viva la madre que te parió, Sergio. 2 anos depois, na temporada 15-16, parecia que a gente estava vendo um déjà vu. Era novamente uma final entre Real e Atlético de Madrid, e novamente o Sérgio Ramos guardou dele. Dessa vez ele abriu o placar no início do jogo, com o detalhe de que este gol aí estava bastante impedido, mas na época não tinha VAR, então valeu. O Atlético ainda consegue empatar e levar o jogo para os pênaltis, né, mas não tinha jeito, cara. O Sérgio Ramos acerta a cobrança dele, né, o Real Madrid fecha o caixão e leva mais uma Champions para casa. Depois o monstro Serjão voltaria a jogar mais 2 finais contra a Juventus e contra o Liverpool, e nessas duas aí ele passou em branco, né, mas não passou sem deixar sua marca, ou Salah que o diga. E cara, é muito complicado falar em finais de Champions League sem ficar falando de vários e vários jogadores do Real Madrid, e o próximo é a mesma coisa, né, estamos falando do Gareth Bale, o Bale que tá no seleto grupo de jogadores com 5 títulos de Champions League, né, um jogador histórico, assim como vários jogadores do Real Madrid dessa última década, né, mas a primeira final do galês foi naquela de 2013-14, quando o Real Madrid enfrentou o Atlético também. O Bale era uma contratação recente, né, tendo chegado aí por mais de 100 milhões e acabou formando com o Benzema e o Cristiano o famoso trio BBC. Depois do empate milagroso do Sérgio Ramos aos 92 e 48, quem desempata o jogo na prorrogação é o próprio Bale, tá? Com uma jogada do Di Maria na ponta esquerda, que vem para o Bale no segundo pau, ele completa de cabeça, faz o 2-1, e aí o caminho estava traçado já pro título do Real Madrid. E cara, eu tô com pena dos torcedores do Atlético, porque a gente jura que não é pra machucar vocês não, tá? Ele também joga a final contra a Juventus, mas sem marcar o seu golzinho, né? E aí na final de 2017-18 contra o Liverpool é que ele fica on. Sem o Salah, que tinha saído depois daquele golpe de judô do Sérgio Ramos lá, o ponta direita que brilhou foi o próprio Bale, que entrou no segundo tempo e marcou simplesmente um golaço absurdo de bicicleta pra desempatar o jogo que tava 1-1, tá? E depois ainda marcou o seu doblete metendo um tirambaço de fora da área, assim, com toda a ajuda do Karius, né, que digamos que deixou ela passar e meio que, coitado, quase foi aposentado depois dessa, né? E é bem verdade que o final de carreira do Bale já foi mais decepcionante. Na final de 2022, ele não jogou, mas o que marcava de gol importante esse cidadão aí era brincadeira, tá? E tem mais, o Bale também parece ser muito bom no basquete e craque no golfe, então há de se respeitar o homem. E por falar em homem, se tem um camarada que poderia ser a cara da Champions League, é ele, o senhor Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo. A fera disputou 6 finais, ganhou 5 e marcou gol em 3 delas. Se você passa esses números aí pra alguém que não acompanha o futebol, o cara vai achar que Champions League é fácil, né? Mas não, o Cristiano Ronaldo fez parecer fácil, né? A primeira dele foi em 2007, 2008, quando o Manchester United enfrenta aquele Chelsea, né? Aquele Chelsea que tinha Bala, que tinha Lampard, que tinha Drogba. E justamente o novinho CR7 abriu o placar logo de cabeça no primeiro tempo. Então, se tu for ver, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo, muito jovens, abriram placares de finais de Champions, a primeira deles, com gols de cabeça. Sabe o que isso significa, né? Exatamente. Nada. Os Blues ainda empataram e quando o jogo foi pros pênaltis, o Cristiano Ronaldo perdeu dele. Com isso, o John Terry teve a chance de fazer e simplesmente consagrar o Chelsea campeão. Mas ele escorregou, o Anelka depois parou no Van der Sar e o United levou então aquele título pra casa. No ano seguinte, o United voltaria à final, dessa vez contra o Barcelona, mas acabou 2-0 pro Barça, então não tinha como o Cristiano Ronaldo ter feito um gol, né? E aí a próxima final dele já seria contra o Atlético de Madrid naquele ano de 2014.
Coitado dos torcedores do Atlético, velho. Bom, em 2014 a gente já falou do gol do Sérgio Ramos aos 92 e 48, do gol ali que desempata o jogo, né, do Bale. Aí também tem o gol do Marcelo, que é o terceiro, e o gol que fecha o caixão, o quarto, é do Cristiano Ronaldo, batendo pênalti, o que fez ele chegar no número histórico de 17 gols marcados em apenas uma edição de Champions League. Foi naquela, né? Esse recorde se mantém até hoje. Será que o Haaland bate um dia? Veremos. Na segunda final contra o Atlético em 2016, quem fez o único gol do Real Madrid foi o Sérgio Ramos, então o Cristiano não marcou, porém ele fez o gol dele nas cobranças de pênaltis, né, nas alternadas ali, e foi justamente o pênalti que garantiu o título, né, foi um momento especial também. E aí na temporada 16-17 é aquela que o Cristiano despiroca completamente no mata-mata, né, destruindo o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid, e na decisão diante da Juventus, ele abre o placar com uma finalização no contrapé do Buffon, e depois ainda marca o terceiro gol de dentro da pequena área ali como oportunista, né. Em desempenho, essa aí foi a melhor final do CR7, né, em Champions Leagues, e foi uma Champions especial também porque tornou o Real Madrid o primeiro bicampeão consecutivo dessa era moderna da Liga dos Campeões. Então o Cristiano jogou 6 finais, amigo, ganhou 5, marcou 4 gols em 3 delas. É um negócio absurdo. O senhor Champions League, esse apelido não é, pô, do nada, né? É verdade, é o Mr. Champions e não tem discussão. Quem que no futuro pode ser um camarada que vai ter gol em mais de uma final de Champions também? Deixa nos comentários e a gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, pô, deixa o likezão antes de sair, ajuda bastante o nosso canal, beleza? Valeu pela força, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!